Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Prototipando. Eu sou Pedro Piovan, fundador da Ensaio, e eu quero te dar boas-vindas a esse espaço onde a nossa ideia é a gente fazer com que ideias e pensamentos eles se encontrem e a gente prototipe soluções, prototipe caminhos em um objetivo comum, que é a transformação de negócios e seres humanos. O Prototipando ele é um podcast da Ensaio, que é uma empresa de transformação de negócios. E aqui na Ensaio a gente respira a inovação e a cada episódio a nossa missão é conseguir navegar e explorar as complexidades que existem dentro desse universo de transformação de negócios e experimentar caminhos possíveis em direção ao futuro das organizações. A nossa programação aqui no Prototipando funciona da seguinte forma. Toda semana a gente compartilha um insight direto da nossa newsletter e a cada 15 dias a gente traz um especialista para mergulhar com a gente em discussões que desafiam o convencional. Hoje eu conversei com o Bruno Souza. O Bruno é diretor de operações comerciais na Roche, onde ele aplica as habilidades em CRM e pensamento estratégico para impulsionar o crescimento e a excelência, garantindo a inovação contínua e resultado significativo alinhado à cultura e os objetivos da organização. A conversa com o Bruno ela foi interessante no seguinte sentido. O Bruno ele tem muita clareza sobre as estruturas operacionais de CRM e como que isso é linkado à estratégia de inovação. Eu recomendo ouvir esse episódio com essa perspectiva para vocês extraírem o que o Bruno trouxe. Sem mais delongas, deixo vocês com o Bruno Souza. 1, 2, 3, prototipando. Bruno, mais uma vez, cara, obrigado por topar fazer esse bate-papo com a gente. A gente estava conversando aqui anteriormente, né, do quanto o CRM é um dos corações da inovação e da transformação, enfim. Eu estou muito curioso para te ouvir. Obrigado, Bruno, por topar fazer esse bate-papo. Ô Pedro, eu que agradeço pelo convite. Esse é um tema muito legal e encantador, né? E, ao mesmo tempo, é um tema que muitas pessoas acham que é óbvio, mas o óbvio não é óbvio. Então, é um prazer estar aqui com você e com todos, e que possam depois ouvir, interagir da melhor forma possível com um tema como esse. Legal. Vamos começar por aí, Bruno? Não era meu plano, mas eu gostei da tua fala. O que é óbvio, mas não é óbvio quando a gente fala sobre CRM e a importância que existe entre CRM e transformação de negócios? Vamos lá. O que eu entendo e acredito é que existe até por uma questão de, de modelos de negócio ou de trajetórias que todo mundo segue ao longo de uma carreira comercial ou do movimento de mercado, de que o CRM é apenas, né, o olhar da relação que você constrói com o cliente. E na minha experiência, eu acredito que isso vai muito além. Então, muitas vezes a gente acha e o óbvio não é óbvio, só fazendo a conexão com o que você perguntou, que o cliente sempre tem razão, que o que o cliente nos pede é o que a gente tem que atender. E isso parece que é óbvio, mas não é óbvio. Eu acredito numa outra colocação, que é o entender para atender. E aí vem, quando você conhece aonde você está, como empresa, no negócio que você está inserido, você entende aonde o cliente está, você consegue conectar a sua necessidade ou a sua oportunidade com a necessidade dele. E muitas vezes o que ele te pediu não é necessariamente o que ele precisa. Então a gente acaba tendo um conformismo em atender tudo que nos pedem, mas a gente perde a oportunidade de encantar, e deixando de ser óbvio, entendendo de fato o que o cliente precisa e sim propondo algo que vai gerar valor. Então eu trago esse contexto, e essa é uma forma de operar, e provoco todos que trabalham comigo para que a gente possa realmente gerar essa experiência, né, e levar esse sentimento ao cliente, porque aí eu acho que a gente consegue ser muito mais transformador e, de fato, impactar
o cliente com algo que ele não vai esquecer. Uhum, uhum. Interessante isso, Bruno. Você tem alguma história que ilustra um pouco esse movimento, né, de sair de uma posição de tirador de pedido, né, para uma posição de, tá bom, deixa eu entender o que você realmente precisa, né? Tem uma história que demonstra isso? Não, temos várias histórias. Eu vou falar um pouco para você. Hoje eu trabalho na Roche, hoje eu estou falando em meu nome, mas eu represento a companhia que eu atuo. E isso que a gente trabalha hoje, que a gente atua, é algo que eu acredito há muito tempo. Então, vou dar um exemplo para você do modo de operar. Muitas vezes, a gente entra num cliente e o que a gente quer é vender o nosso produto. Mas a gente precisa entender de fato quais são os gargalos daquele cliente dentro da área da saúde, principalmente, dentro da jornada desse cliente ou da jornada do paciente. Entenda que a gente pode trazer uma conotação de paciente ou do cliente, porque na saúde você tem que olhar desde da hora que o paciente chega num hospital ou em qualquer lugar que ele possa ser atendido, até a hora que ele recebe os melhores tratamentos, no caso da indústria farmacêutica, onde eu atuo, para que ele possa ter uma melhor qualidade de vida, para que ele possa ser curado ou ele possa realmente seguir ali o tratamento dele da melhor forma. Porém, nem sempre é preço. Às vezes, a necessidade do cliente não é preço, às vezes é prazo, porque ele tem aí uma relação com a fonte pagadora que demora para que tenha um tempo maior para que ele receba esse reembolso. E se ele é um cliente que não tem um bom fluxo de caixa por conta disso, nem sempre o que vai encantá-lo é o preço. Apesar de que todo mundo pede preço e prazo. Mas você tem que entender para atender. Uma outra coisa é como você faz uma conotação dentro de um ambiente tão regulado como o ambiente da saúde e da indústria farmacêutica, de produtos farmacêuticos, para que você trabalhe com guarda-reios, mas atenda a necessidade da melhor forma possível, mostrando para este cliente que a gente vai além de um produto. Então, quanto a gente investe em educação, em inovação, em supply, em uma série de outras frentes que possam acelerar esse processo e a gente seja visto como uma empresa que entrega valor e não só preço. Até porque a gente escolheu trabalhar com produtos de inovação. E inovação hoje, ela tem que ir além do produto. A gente fala muito de customer experience. E essa experiência, ela precisa ser monetizada de uma forma clara por quem está recebendo o nosso atendimento. Então, os exemplos que eu posso trazer para você é que muitas vezes a gente entrou dentro de uma instituição, a nossa área comercial entrou dentro de uma instituição e a discussão não foi preço desde o começo. A discussão foi o quanto a gente gerava valor em vários pilares dentro dessa instituição, que ia no entendimento do acesso, na relação com a fonte pagadora, o quanto a gente poderia apoiar num processo de referenciamento, na construção de novos modelos de negócios, que não desconto, mas indicadores de performance daquela terapia, para que pudéssemos modelar uma forma de pagamento diferenciada. Então, nós temos algumas coisas que nós testamos ao longo dessa jornada e que deram certo, outras que não deram certo, mas como a gente utiliza a metodologia ágil como meio, a gente erra rápido, para a gente corrigir rápido e escalar rápido. Então, aqui eu trago para você um dos exemplos, e aí tem inúmeros exemplos, seja com os prestadores, seja no canal de distribuição, porque a gente tem que pensar, de fato, como a gente sai do modelo transacional para ir para um modelo mais estratégico, para uma condução de valor que vai além do preço. Uhum. Uma coisa que eu fico curioso, Bruno, eu estou entendendo o que você está trazendo, que é um driver operacional, né? A gente deve operar dessa maneira.
como é que você constrói essa ponte com o driver estratégico da organização? Como é que você mostra que o CRM, esse driver operacional, ele, na verdade, é a estratégia de inovação e de crescimento da companhia? Como é que você faz esse link com a estratégia da companhia? Perfeito, Pedro. Excelente pergunta. O que a gente começou a trabalhar alguns anos atrás aqui na Roche é com um modelo de customer face, né, de contato com o cliente diferente da indústria farmacêutica tradicional. Não é melhor nem pior, ele é diferente e que ele atende a esse olhar de CRM, do entender para atender, com uma visão da fonte pagadora ou de qualquer stakeholder que interfira no ecossistema onde o paciente anda. E um outro perfil de profissional, uma outra posição, que ele atua na jornada do paciente, com o olhar de definição médica, com o olhar de entender o acesso e o financiamento, e, por fim, o tratamento, que é chegando às nossas terapias. Do ponto de vista estratégico, a marca ou as marcas, elas chegam no país entendendo qual é o comportamento de cada ecossistema. Entenda ecossistema como clínicas e hospitais, operadoras verticalizadas. A gente está vendo hoje um movimento muito forte no país, que é uma verticalização da saúde, onde grandes grupos começam a dar um tom e grandes operadoras também verticalizam, trazendo pacientes para dentro de uma operação completamente dentro do sistema dela. Se a gente não consegue olhar e construir uma estratégia com base no comportamento desses ecossistemas, a gente não consegue operar e gerar valor além de vender caixinhas. Uhum. Então, a estratégia começa aí. E para que isso seja transversal ou ela seja traduzida de uma forma muito mais profunda e impactante, os nossos profissionais, eles se conectam hoje em um modelo que vai desde o CEO dessa instituição até qualquer outra pessoa dentro dela que gere valor e se conecte a isso. Por quê? Porque a construção de valor é qual é a estratégia da companhia que nós estamos e qual é a estratégia da instituição que nós vamos nos conectar. Como isso se conecta e como juntos construímos um plano juntos para que a gente possa ir fatiando isso ao longo do tempo e fazendo checkpoints a cada 90 dias. Então, a gente usa o 30, 60 e 90 para que a gente se reencontre e avalie aquilo que a gente definiu, corrija o que não deu certo e faça o que a gente não fez. Isso tem dado muito certo, porque a comunicação ela passa a ser fluida, clara, com outcomes definidos entre as partes ao longo da jornada. Então, isso começa a trazer um valor que vai além de uma negociação tradicional de volume e preço, da área comercial com a área comercial da nossa instituição. A gente consegue trazer a visão estratégica em pilares, com toda a alta liderança das duas companhias ou dos dois stakeholders. Uhum. Interessante essa abordagem. Quando você descreve isso, eu fico pensando que existem vários processos de tomada de decisão. E provavelmente essas decisões elas são pautadas em dados que apoiam a confiança, né, nessa decisão. Como é que vocês chegam na definição desses dados? Como é que vocês gerenciam isso para falar assim, tá bom, eu confio que a gente tem que ir por esse caminho aqui? É muito bom, vamos lá. O modelo que a gente atua hoje, a gente tirou vários layers dentro das camadas de hierarquia da companhia, tá? Uhum. E isso, por si só, já traz uma autonomia muito forte para os nossos colaboradores. Porém, para que a gente garanta que a gente vai realmente tomar as melhores decisões, operando de forma compliance, a gente larga sabendo tudo que é verde
dentro de uma análise de risk appetite, tudo que é verde, o colaborador ele toma a decisão sem pedir autorização para ninguém, porque aquilo está dentro de uma estratégia, aquilo a gente tem minimamente segurança de que pode acontecer, de que pode seguir. Então a gente já traz isso muito mais fácil, muito mais rápido, digamos assim. Tudo que é cinza, a gente precisa fazer aquilo. A gente não tem um verde, porque ou a gente nunca fez, ou tem algo que possa trazer algum tipo de risco, mas é cinza. Ele não é verde, mas ele também não é vermelho. Os nossos colaboradores, com a autonomia que têm e os guarda-reios claros, ele vai fazer uma análise de risco, de impacto para o negócio, vai propor qual seria o caminho, quais são os riscos e como a gente poderia mitigar estes riscos. Um grupo de trabalho que a gente já tem definido avalia aquilo e, se por acaso os riscos forem mitigados com clareza e segurança, a gente segue como cinza, opera, dando certo, aquilo vira verde. E o que é vermelho no sentido de que é a nossa licença para operar. Entendeu, Pedro? Então, isso é uma das coisas. As outras coisas estão relacionadas aos dados de auditoria que nós temos, tá? E também as nossas plataformas de inputs de informação diária de todos os nossos colaboradores, no sentido de gerar, que essas informações gerem, que esses dados gerem informações, e essas informações gerem insights para tomadas de decisões mais estruturadas, mais seguras e mais rápidas. A gente vem evoluindo bastante nisso. Além disso, né, com essa proposta de trabalhar em todos os níveis da organização, criando estratégias em conjunto com os nossos clientes, a gente também passa a ter informações, porque é um trabalho em grupo, que nos suportam com muito mais segurança do que no modelo anterior, ou em alguns modelos tradicionais, que é o modelo que eu não gosto, que é o eu acho. Entendeu? Então a gente acaba tendo mais agilidade no processo, tem critérios claros para isso, mas a gente não necessariamente precisa ter análise da análise da análise para tomada de decisão. A gente prefere ter dados que virem informações rápidas e essas informações se transformem em insights e que a gente consiga tomar a decisão, porque se a gente errar, Pedro, a gente sabe claramente aonde foi aquilo e a gente consegue corrigir rápido. E aí a próxima decisão, com certeza, ela vai trazer um impacto muito maior do que aquilo que a gente errou ali atrás. É transformar o erro em um acerto e escalar. Interessante. Achei interessante o framework, como as iniciativas transitam entre as cores, né? Acho que isso é uma criação de inteligência que você vai criando aprendizado para o futuro, né? Perfeito. Interessante isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Bruno. Agora, dando 2 passos para trás, na sua experiência, quais foram os principais erros ou os principais aprendizados que você já viu acontecer quando a gente fala da relação entre inovação e CRM? Onde que você já viu essa relação quebrar? Quais foram os principais aprendizados que você já viu sobre isso? Não necessariamente na tua experiência, mas o que você já viu, dada a sua história de trabalho? O que eu vejo e eu tento trabalhar e deixar isso muito claro com todos que estão ao meu lado, como a gente precisa cuidar dessa relação de CRM e de inovação, no sentido de não criar desejos que não podem ser atendidos. Porque, na minha humilde experiência, criar o desejo de algo que você não consegue cumprir é muito frustrante, e ali pode ser que você crie uma ruptura por algo que muitas vezes é tão pequeno e não vale a pena. Isso
quando eu trago para o processo de inovação, pode ser mitigado no sentido de que o entender para atender, que parece que é óbvio, mas não é, que é um não óbvio, ajuda muito a você trazer coisas simples, mas inovadoras, que o cliente consiga enxergar valor, sem quebrar em nenhum momento esse processo. Vou dar um exemplo de todas as mudanças que a gente vem fazendo dentro do modelo de operação da empresa que eu represento hoje, que está relacionado a como a gente vai operar e tratar o cliente. Isso a gente já estabilizou, mas há 4 anos atrás foi quando a gente fez essa grande virada, onde a gente sai de um modelo tradicional, que quando a gente fala de indústria farmacêutica, o que vem na cabeça de todo mundo é o colaborador que vai visitar os médicos ali com a sua pasta, visita, levando informações científicas, etc. e tal, e que funciona, tá? Lembrem que são modelos de negócios diferentes, mas quando a gente vai para uma área de produtos biológicos, de doença rara, né, oncologia, coisas que estão muito ligadas não só ao share of voice, ao lembrar da marca, mas que vai além do produto, que é a fonte pagadora, né? O ambiente onde está inserido para a aplicação daquelas tecnologias, a descentralização do cuidado pelo Brasil de país continental. A gente traduziu isso tudo em um profissional que tivesse autogerenciamento, uma visão empreendedora para a tomada de decisão, coragem para essa tomada de decisão. E na hora que e isso tudo é inovador dentro desse processo. Claro. A gente sai de um profissional que visita o médico todo dia para um outro profissional que tem que entender essa jornada e atuar nos gargalos de acordo com a necessidade dele, que pode ser ciência, mas que pode ser acesso, mas que pode estar relacionado ao ambiente hospitalar, né, a equipes multidisciplinares. E quando a gente faz essa mudança, a gente gera uma expectativa e um job description de um dia para uma noite e esquece que o ser humano ele é o mesmo. Então, a inovação ela precisa ser regulada para que a gente possa também pegar os seres humanos, e o ser humano é incrível, para que ele possa traduzir aquele sonho, aquela ambição do profissional autônomo, do profissional corajoso, de que vai tomar decisões porque não tem mais aqueles layers tradicionais da indústria farmacêutica, muito mais rápido, sem gerar desejo no cliente, mas ao mesmo tempo mostrando uma geração de valor que vai além de falar de um produto, né? Onde o cliente entende claramente que ele tem um consultor de verdade, que vai além de fazer uma promoção de uma medicação, mas de alguém que vai levar algo que vai tirar gargalos naquela jornada e, naturalmente, tem que ser triple win, tem que ser bom para a empresa, tem que ser bom para o médico, ou para o dono do hospital, ou para a clínica, e para o paciente, que é realmente quem precisa se beneficiar com as terapias que nós atuamos. Interessante, Bruno. Uma coisa que ficou aqui na minha cabeça enquanto você falava é assim, isso não muda da noite para o dia, né? E não é só com treinamento. E aí a minha curiosidade então o que é? Assim, quais são ao que você atribui, quais são os 3 principais elementos que você atribui uma transformação bem-sucedida? Muito boa pergunta, Pedro. E isso eu posso falar com toda segurança porque eu vivi isso na prática. Quando a gente está dentro de uma empresa que acredita nisso, mas ao mesmo tempo nós vivemos a vida inteira em um modelo tradicional, a primeira coisa é a liderança dessa companhia acreditar nisso e ter coragem, mesmo com o frio na barriga, de deixar
isso acontecer, sabendo que nós teremos alguns gaps. E que estes gaps pode ser que traga um impacto financeiro, mas isso não mude a nossa trajetória de mudança cultural, porque a gente está falando de soft skills. Não está relacionado a hard skills, de chegar numa sala, como você falou, e colocar lá as pessoas para treinarem uma terapia, treinarem qualquer coisa que uma aula, um livro possa trazer. Quando a gente fala de visão empreendedora, não é de um dia para uma noite. Quando a gente fala de coragem, que é uma competência que a gente fala muito, né? A competência do presente, a gente falar que era do futuro. Coragem para tomada de decisão, coragem para levantar a mão e desafiar a liderança que está ali e propor algo que, de fato, a pessoa acredita. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Então, primeiro ponto, a liderança da companhia precisa estar consciente e apoiar esse movimento. Esse é um ponto. O segundo ponto é que haja um direcionamento estratégico. Que a companhia traga com claridade o que é que ela espera, no tempo que ela espera, e mostre que o ambiente que esses profissionais vão estar é um ambiente seguro e que a vulnerabilidade é uma competência do futuro, é uma competência que é levada e deve ser levada em consideração. A vulnerabilidade no seguinte sentido, e o exemplo que eu vou trazer aqui para você. Se a gente empodera as pessoas, mas dá um direcionamento estratégico, ela sabe minimamente aonde ela tem que andar. Mas se a gente não cria um ambiente seguro e diz para ela que ela pode levantar a mão e pedir ajuda em qualquer momento de algo que ela não saiba, independente da posição que ela está, a gente pode estar perdendo duas vezes. Uma, porque naquele momento ela não fala porque ela não tem segurança e a gente não entrega. A segunda, lá na frente, o tempo passou, a gente não entregou e aquele profissional também não aprendeu. Então, esse é um segundo pilar que traz isso, que eu trago para vocês como algo que é super importante, que é a claridade, é o direcionamento estratégico, ambiente seguro, para que todos possam colocar, de fato, os seus pontos e ali seguir junto. E o terceiro ponto, a coragem para a tomada de decisão. A decisão para trocar o que precisa ser trocado, a decisão para parar o que precisa ser parado e a decisão para corrigir os rumos que precisam ser corrigidos em períodos de tempos mais curtos. A gente precisa muito trazer isso à tona, porque também a liderança precisa garantir que a companhia vai continuar andando. Mas se a gente traz esses outros dois pilares que eu coloquei aqui para você, junto, a gente consegue fazer isso com mais segurança, de uma forma mais divertida e encantadora. O que eu posso garantir para vocês? Todas as pessoas que experimentaram esse modelo, que vieram do modelo tradicional e começaram, sofreram um pouco, algumas não se adaptaram, e está tudo bem. Outras se adaptaram e voaram. As que nós trouxemos de fora da companhia, olhando muito mais para essa visão, ou para essas competências mais ligadas a soft skills, né? Elas chegaram mais rápido, mas o desafio é como se adapta à cultura da empresa, e isso aí a gente precisa trabalhar junto. Mas elas começaram a trazer também um outro drive, e aí vem o que eu acho que é encantador, que é quando você tem um número de pessoas com já maior dentro dessa nova modelagem, com esse pensamento dentro do que a gente acredita para esse modelo inovador, um pouco maior do que dos que não tem, porque aí a gente começa a puxar o grupo. Interessante isso.
Bruno, para não dizer que eu não falei das flores, eu quero falar sobre inteligência artificial com você. Ótimo. É, Vamos lá, um preâmbulo, né? Aqui no ensaio a gente decidiu ter uma função quando o tópico é inteligência artificial, que é, nesse momento, acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem para fazer é abaixar a poeira, porque levanta muita poeira, a gente fica com pouca visibilidade sobre o futuro, e isso gera medo, isso gera frustração, isso gera criação de expectativa, que Exato. pode ser que não aconteça, ou com baixa visibilidade sobre quais são os pré-requisitos para fazer com que isso aconteça. Então, a gente decidiu fazer o seguinte: vamos ter uma postura de vamos baixar a poeira e vamos falar do que é possível, do que a gente já vê hoje, para a gente trazer clareza, confiança e aplicabilidade. Hoje, então, dado esse preâmbulo, hoje, o que você já vê funcionando, o que você já vê que te deixa curioso em saber mais, quando a gente fala sobre IA, tanto no CRM, IA no CRM, como isso alavanca a inovação, ou no teu contexto de uma maneira mais específica. O que você já vê funcionando e que você fala assim, poxa, isso aqui tem um futuro muito promissor? Tá. Vamos lá. Quando a gente fala de inteligência artificial, a primeira coisa que vinha à nossa cabeça aqui era o quanto a nossa corporação poderia trabalhar e criar frentes como essa para a gente oferecer para o cliente, seja para aumentar a nossa demanda, né? Seja para atender alguma necessidade dele dentro do processo, para que a gente pudesse gerar valor dentro da nossa conexão estratégica, enfim, nesse sentido. Existem várias coisas dentro da área da saúde já, com inteligência artificial, várias frentes aí, vocês são experts nisso e já devem, em várias áreas terapêuticas, a gente já tem isso para melhor tomada de decisão do médico, para acompanhamento de paciente, uma série de coisas. Mas o que eu acredito que a indústria precisa e pode utilizar a inteligência artificial primariamente, aí eu vou falar um pouco de onde eu estou inserido, tá? Que é como a gente pode utilizar a inteligência artificial para nos ajudar a ser melhores dentro de casa, primeiro, para tomada de decisão, para transformar os nossos dados na nossa base de CRM em insights estruturados, em tempo real, sem nenhum tipo de barreira. Sabe, Pedro? Imagina uma empresa como a que eu atuo, que tem profissionais no mundo inteiro. A nossa ambição é que a gente tenha conexão 24 horas com qualquer lugar do mundo, onde a nossa base de informação, através da inteligência artificial, possa nos trazer insights com perguntas que a gente possa fazer para atender a necessidade de algum cliente em qualquer lugar desse mundo. Então, eu estou trazendo um elemento tão simples que lá atrás foi o Waze, e hoje ele tem toda essa potência porque ele é alimentado. E através dos algoritmos é gerado toda aquela beleza que a gente vê todo dia. E tem várias outras coisas. Mas pare para pensar que eu posso levar informações pontuais, atender necessidade de um cliente em tempo super reduzido, tendo informações de qualquer lugar do mundo, da vida como ela é, se todos os nossos colaboradores que atuam na companhia imputarem informações do seu dia a dia de trabalho, das informações ou dos pedidos que ele recebe destes clientes em qualquer lugar do mundo. Então, eu estou trazendo um ponto porque muitas vezes a gente fica muito encantado com tudo isso e o que a gente quer é criar algo para ofertar para o cliente. E eu acho que a gente precisa primeiro utilizar a inteligência artificial ao nosso favor internamente, para que a gente possa ter ser mais poderoso no sentido de levar ou conteúdo, ou informação, e entenda isso que não necessariamente face-to-face, tá? Claro. Eu acho que a gente hoje pode ser onipresente em várias formas
atingindo vários públicos e de forma personalizada através de tudo isso que eu estou falando aqui para você. O desafio é, dentro de um ambiente regulado, que é a indústria farmacêutica, como a gente faz isso? Porque se a gente pegar hoje o Instagram, por exemplo, né, ou qualquer outra plataforma que a gente acaba nem percebendo, mas dentro da lei de proteção, a lei de proteção de dados, a gente acaba dando autorização e a gente tem com tanta coisa que nos pedem ao longo do tempo, do dia, a gente acaba dando autorização e a gente acaba tendo permissão de localização, aí nosso hábito, ele acaba sendo captado e quando isso é bem utilizado, gera valor. Quando a gente está dentro de um ambiente regulado, como a indústria farmacêutica, a gente tem que ter um guarda-reio claro sobre isso, mas se a gente tem um trabalho muito conectado com os nossos clientes, seja presencial ou não, a gente também pode criar, através da inteligência artificial, algo que gere valor para ele o tempo inteiro, sem necessariamente eu estar ocupando ele na frente dele, com uma visita naqueles modelos mais tradicionais. Fantástico, fantástico. Eu tenho mais uma pergunta, Bruno, para a gente baixar nossos trens de pouso e caminhar para a finalização da nossa conversa. E ela é uma pergunta não convencional e eu não coloquei no briefing intencionalmente para ter a resposta real aqui. Não, muito bom. Vai Resposta lá. de bate-pronto. Vai lá, vai lá. O que é a vida, Bruno? A vida, para mim, é você acordar todos os dias, e de forma que você seja inconformado. Inconformado, não no sentido de ruim, mas um inconformismo de que eu posso fazer melhor, eu posso ajudar a fazer o mundo de uma forma diferente, como eu posso ser catalisador em todos os aspectos, que não só profissional, mas que possa deixar um legado quando a gente não estiver mais nessa vida. Então, a vida, para mim, é cada minuto que eu respiro e eu posso, no final de cada dia, quando eu durmo bem, e quando eu acordo, eu agradeço por estar acordando. Então, a vida, para mim, é isso. É ver as pessoas felizes, apesar de tudo que a gente vê e vive, uns mais, outros menos, a gente possa levar o nosso melhor todos os dias. Perfeito, perfeito. Bruno, eu queria te agradecer mais uma vez por topar fazer esse bate-papo, foi excelente. Eu estou aqui digerindo ainda algumas coisas que você trouxe, que com certeza vão me ajudar muito, vou aplicar muito no meu dia a dia. E eu queria, agora como finalizando o nosso papo, que você deixasse um pouco o caminho das pedras, como é que as pessoas te encontram, se elas quiserem saber mais sobre o seu trabalho, sobre você, como é que elas podem te encontrar aí no mundo das redes? Não, claro, tenho o meu LinkedIn, depois, se você puder, você passa para todo mundo, Bruno Souza, com Z, né? Eu também estou lá no Instagram, né? No Instagram eu falo mais da minha vida pessoal, mas também deixo algumas mensagens todos os dias de motivação para que as pessoas possam ler aquilo e passar o dia pensando e vendo como é que pode fazer o seu dia cada vez melhor, né? Então, o LinkedIn é o caminho que mais as pessoas entram em contato comigo, mas eu vou estar sempre à disposição. Você pode passar o meu contato para quem te procurar. Você tem o meu telefone, você tem o meu e-mail. Eu vou estar aqui à disposição e a conexão com as pessoas, isso é algo que realmente me motiva muito. Legal, perfeito. Bruno, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e pela sua participação. Eu é que agradeço e desejo a todos aí um excelente dia e aproveitem muito cada minuto aí desse podcast. Adorei falar com vocês. É isso, pessoal. Esse foi o episódio com o Bruno. Espero que vocês tenham gostado. E lembre-se, a gente tem conteúdos novos toda terça-feira na nossa newsletter. E a cada 2 semanas a gente traz uma nova entrevista aqui no Prototipando.
Se você quiser fazer parte desse movimento, sugerindo algum tema ou entrevistado, envie um e-mail para contato@ensaio.cc, contato@ensaio.cc, com o assunto prototipando, que vai ser um prazer interagir com você. Um abraço, pessoal, e até o nosso próximo encontro.